Graça e paz, irmãos. A hora que eu acordei, eu lembrei do Salmo 122, versículo 1. Até coloquei no grupo, né? Não sei quantos viram. E eu lembrei na versão Almeida, porque aqui na versão Almeida, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí eu fui olhar aqui na versão King James, e eu gosto de comparar, enriquece, né? Enriquece. A versão King James, ela troca quando me disseram, por quando me convidaram. Alegrei-me quando me convidaram. Vamos à casa do Senhor. Hoje nós temos um convidado aqui, convidado pela Dona Lourdes. Você é bem-vindo, viu, Rogério? Deus te abençoe. Nos poucos minutos que conversamos ali, percebi que houve empatia. Isso é bom. Isso é bom. Que o Senhor te abençoe. Eu vi uma frase essa semana do Billy Graham na internet. Até passei para o senhor Luiz, ele copiou. Eu achei bacana, eu fiquei decorando, né, para gravar. E ele diz assim: a conversão tira você da lama. A santificação tira a lama de você. Mas a religião põe uma roupa limpa num corpo sujo de lama. Lembrando sempre daquele livro do pastor Glênio, que a religião é a bandeira do inferno, que engana a pessoa. E há muita gente que se esconde atrás da capa da religião. Aquela aura de pessoa religiosa. Mas como Jesus disse, a capa é de cordeiro, mas lá dentro é lobo feroz. Mas aí extrapola os nossos limites, né, a nossa competência, e a gente deixa com Deus. Porque dele ninguém escapa, ninguém foge. A nossa reflexão dessa manhã, ela vai se dar em cima do que Jesus disse aqui, no capítulo 14 de João, Evangelho, escrito por João, capítulo 14, no versículo 15. Jesus, vou ver as duas versões aqui para comparar. Na Almeida está escrito assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E na versão King James, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra. E pedimos que o teu Espírito fale aos nossos corações, ministre e revele a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, o som está saindo aí? Tá? Acho que é o retorno aqui que sumiu. Mas tudo bem. Uma pergunta para a gente compreender e dar dinamismo àquilo que queremos falar. Ou que Deus quer nos ensinar através da palavra. Quando a gente ama alguém, então vamos pensar aí no casal, namorado, a noiva, marido, a mulher, a gente ama. A gente faz as coisas por obrigação ou por prazer?
Os pais que amam os filhos que amam os pais. A gente faz por obrigação ou por prazer? Prazer. Então, quando Jesus está dizendo aqui, e naquela versão ali, King James, se alguém me ama, obedece à minha palavra. Essa obediência é por obrigação ou é por prazer? Vejam como é que às vezes as pessoas têm uma concepção equivocada das coisas, não é? Parece que obediência é uma imposição. Eu tenho que obedecer, eu sou obrigado, porque se eu não obedecer, quando a visão deve ser inversa, eu tenho prazer. Eu tenho alegria. Isso me traz satisfação. E nesse mesmo capítulo 14, aí de João, Jesus prossegue nessa fala, nessa mensagem. Aí ele diz aqui no versículo 21, capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Uma pausa aqui, só lembrando que no capítulo 17, quando Jesus orou, pelos discípulos e orou por nós, ele disse: eu não oro pelo mundo. Aquilo me chamou tanta atenção, eu dizia que eu prestei atenção. Ele não orou pelo mundo. Ele orou pelos seus, por aqueles que creem, por aqueles que se rendem, se entregam a Deus. São os destinatários da oração dele. E às vezes alguém pode dizer: mas Deus não ama o mundo? E como ama? Ama tanto que enviou o seu filho para salvar o mundo. Mas o mundo quer saber de Deus? Não. Então quem é que Deus guarda, protege, livra e é o Pai? Daqueles que nascem dele, em Cristo. Aqueles que creem na obra consumada por Jesus em seu favor. Aqueles que creem, que foram atraídos no corpo de Cristo, que morreram para o pecado no corpo de Cristo, que o velho homem foi sepultado e que a nova criatura, Pitota mencionou o texto aqui, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo. Para estar em Cristo, é preciso acreditar que foi participante daquela obra, porque Jesus não morreu no meu lugar. Ele me fez morrer no corpo dele para o pecado. Não tinha outro motivo e outra razão, a não ser essa. Porque o pecado promoveu o estrago na humanidade e separou o homem de Deus. Nascemos mortos, Efésios 2:1, em delitos e pecados, mas ele nos deu vida em Cristo. Me deu vida em Cristo. E agora Jesus está dizendo: olha, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Há muita gente dentro de igrejas que amam as coisas, mas não Deus. Não o Deus das coisas. Amam as coisas que Deus dá, proporciona, mas não o Deus das coisas. Viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24, ó. Aliás, essa versão aqui diz: viremos até ele e faremos nele o nosso lar. O nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amar a Deus. E Jesus está dizendo: se alguém me ama,
guarda a minha palavra. Aquele que guarda a minha palavra me ama. Tem duas coisas aqui que nós precisamos distinguir, entender bem, para caminharmos com a visão correta. Eu vou até ler aqui, né, na definição dada pelo dicionário à luz da Bíblia, para não falar de mim. E é gostoso ter as ferramentas aqui na mão, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Nós vamos trabalhar em cima do amor e da obediência. O amor a Deus implica no temor que nós temos e devemos ter diante dele. E quando se fala em temor, muita gente confunde temor com medo. Mas temor não é medo, não é ter medo. Por isso que eu quis trazer aqui exatamente o que está escrito. Olha, temor, um substantivo masculino que traduz como sentimento de profundo respeito e obediência. Você teme ao Senhor, então você tem respeito pelo Senhor e você obedece ao Senhor. Mas obedecer por quê? Porque você tem medo? Obedecer porque você acha que é uma obrigação? Eu sou obrigado. Se eu não obedecer, eu vou ser castigado. É a visão que muita gente tem. Ou você obedece por prazer. Se você ama, você não faz nada por obrigação pela outra pessoa. Você faz por prazer. Você faz com alegria. Você faz por respeito. Você faz porque você quer ver o bem daquela pessoa. E em matéria espiritual? O que é que nós almejamos? Ainda ontem, eu fui lá visitar o pastor Ivaldi, ontem à tarde. Falei para ele, pastor, eu só quero ver uma coisa na igreja, a glória de Deus. Eu não quero ver mais nada. A glória de Deus. Eu quero ver o bem da igreja, o progresso do reino de Deus aqui na terra. É isso que eu quero ver. É isso que eu almejo. E se todos estivermos imbuídos do mesmo pensamento, do mesmo propósito, da mesma vontade, com a mesma intenção, eu não tenho dúvida de que a obra há de prosperar. Obedecer a Deus, o amor a Deus, o temor do Senhor, a nossa vida precisa exibir, expressar e mostrar isso ao mundo. Aquela pessoa é uma pessoa temente a Deus. Aquela pessoa é uma pessoa que ama a Deus. Não é uma pessoa que está interessada nas coisas que Deus pode dar a ela. Ela está interessada no Senhor. E, consequentemente, o que Deus fez com Salomão, com Abraão, Ele faz comigo e com você, com aqueles que o amam, de fato, de verdade, que o adoram em espírito e em verdade. A tradução deste versículo mais precisa do grego seria assim: vocês guardarão a minha palavra, os meus mandamentos, se vocês me amarem. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus não está dizendo que se você guardar os mandamentos dele, você provará que o ama. E é interessante porque Jesus já sabe se você o ama ou não. Ele não está esperando você fazer para você provar, porque ele já sabe se você está interessado nele ou no que ele pode fazer por você. Ele sabe. E ninguém engana Deus. Ninguém. Ele já sabe se nós o amamos
ou não. O que ele está dizendo é que se você o amar, você será capaz de guardar os mandamentos dele. Esta é a visão do original no texto grego, que implica e traduz relacionamento estreito e íntimo com o Senhor. Comunhão. E não cumprimento da lei, porque a lei é fria, mas o amor aquece. É na comunhão com Deus. Se você ama alguém, você demonstra isso na prática. Isso é obediência à prática da palavra. Na prática, eu amo o meu Senhor. Aliás, eu sempre falei isso para a dona Birê, né? Eu brinco com ela, falo, dona da pensão onde eu me hospedo, né? E esse ano lá se vai para 46 anos de casamento. Então, no começo do casamento, bem, você me ama. As mulheres gostam de ouvir. E é bom, não faz mal. Não tem nada de errado. Eu te amo. Mas é muito mais do que falar, do que declarar, é fazer. E a base, o exemplo bíblico, vem exatamente do Calvário. Deus não fez um discurso no céu, eu amo vocês aí na terra. Ele provou, o que é que diz João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que fez um discurso bonito e impressionou todo mundo. Não, ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor. Quer dizer, amor é conduta. Lembro daquele livro O Monge e o Executivo, onde na universidade os alunos reunidos discutiam sobre o que Jesus disse, que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas é impossível. Como é que eu vou amar o meu inimigo? Como é que eu vou gostar do meu inimigo? E aí o professor chega e pergunta, mas o que é amor? Primeiro a gente precisa saber o que é amor, para depois saber se eu posso amar ou não, sou capaz de amar ou não. Esse amor é muito mais do que sentimento. Você pode até não sentir uma afeição ou uma atração natural pelo outro. Mas aí o que é que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos? Na carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 11, e aqui está o amor na prática. Aliás, a partir do versículo 9, ele diz, o amor seja sem hipocrisia. Eu vejo essas palavras e sinto assim, que cada uma delas já vai dando uma pancada, né? E vai mostrando a profundidade e a dimensão do que isto significa. Eu vou até ler aqui, nessa versão King James, né, a partir do versículo 9, Romanos 12. Aqui diz assim, o amor seja sem qualquer fingimento. Não seja hipócrita, não seja fingido, seja sincero, seja real, seja transparente, seja leal, seja honesto. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal. Aí tem aquela classificação do amor, né, do amor ágape, do amor eros, do amor filéu. E o amor tratado pela Bíblia é do amor ágape, que é o amor de Deus, que não depende da condição. Porque, na verdade, nas relações entre as pessoas, o que prevalece é o seguinte, ó, eu te amo enquanto for conveniente ou interessante. Enquanto estiver tudo bem, dando tudo certo, você conta comigo. Saiu do meu script, da minha linha, até logo, não quero te ver nunca mais. Isso não é amor. Isso nunca foi amor. Deus não nos amou e não nos ama assim.
Aliás, essa mesma carta aos Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que Deus nos amou quando éramos inimigos dele, inimigos. Ele nos amou nessa condição. Aí ele diz, amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas, mais do que a si. Olha, o tempo nosso é curto, né? Porque a gente vai lendo e as coisas vêm à memória e vão fluindo, e o Espírito Santo vai trazendo. Hoje de manhã eu estava lembrando daquele texto lá de 2ª Carta a Timóteo, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz que no final dos tempos as coisas serão terríveis, né? Difíceis. Aí ele diz, porque os homens serão amantes de si mesmos. De si. Quer dizer, não amam a Deus, amam a si. Aí eu estava lembrando de um livro que eu estou lendo, Acolhendo a Sua Criança Interior, e ele fala do narcisista. O narcisista vem de Narciso quando ele contemplou no espelho d'água a sua imagem. Nossa, mas que cara bacana que eu sou, hein? Que cara maravilhoso que eu sou. Passou a ser amante de si. Não há ninguém mais belo do que eu. Eu sou um cara importante, sou um cara inteligente. E o narcisista, ele chama tudo para si. Ele quer a atenção. Ele quer, onde ele chega, ele quer dominar o ambiente. E se ele não dominar, sai de perto dele. E já vi isso na prática, até no seio familiar. Já vi. Cuidado. Então, por quê? Olha lá, 2 Timóteo 3. Os homens serão amantes de si. Então, nem aí com o outro. E com Deus, nem pensar. E aqui, a Bíblia está dizendo que é para darmos honra e preferir as outras pessoas mais do que a nós. É amar o outro. Quem não ama a Deus não ama o outro. Aliás, João diz isso na primeira carta dele, que nós somos mentirosos se dissermos que amamos a Deus e odiarmos o nosso irmão. Como é que você ama quem você não vê e a quem você vê você não ama? É o que João diz lá na primeira carta. É uma incoerência. O discurso é um, mas a prática é outra. E deve haver uma coerência entre o que eu falo, penso, creio e faço. Aí diz no versículo 11, não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito. Irmão, ser fervoroso não é ser morno, nem frio, é ser quente, caloroso. Transmitir isso para as pessoas, sabe? Transmitir. Servir ao Senhor. A quem que você serve? Aliás, eu ouvi uma frase esses dias, fala que se você sai de uma igreja porque você não concorda, discorda, não aceita o que está na Bíblia, o que o pastor ou o que os irmãos fazem e vivem dentro da igreja, à luz da palavra, na verdade, você nunca serviu a Deus. Por isso que você saiu. Nunca serviu a Deus. Serviu aos seus interesses. Contrariou os interesses, até logo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, acolher. Pois na hora que terminar eu vou falar sobre isso aqui, viu? Acolher. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços
para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Então, juntando o que Jesus disse de amar o inimigo, ele disse: se vocês amam só aqueles que vos amam, o que vocês fazem demais? É fácil gostar de quem gosta de você, amar quem te ama, é fácil. Mas e amar aquele que é teu inimigo? Com o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, e com o que eu li no livro do Monge e o Executivo, como é que eu vou amar o meu inimigo? Tendo ações práticas e positivas em favor dele. Está com fome. Mas você é meu inimigo. Mas tá bom, eu vou te dar aqui a comida. Está com sede. Tá bom, você é meu inimigo, mas está aqui, eu vou te dar o copo com água para você tomar, para você beber. Amor é prática. Conduta positiva em favor do outro. Não é conduta negativa, né? É meu inimigo, já vou despachar logo, dar um tiro nele, matou, acabou. Isso não é amor. Isso não é amor. Então, amor é conduta positiva em favor do outro, que redunde em bênção, em bem para o outro, em algo positivo na vida do outro. Isso é amor. E Jesus está dizendo: se alguém me ama, o que é que você tem feito de positivo em favor dele, do reino dele, aqui na terra? Então você guarda a minha palavra, você me obedece. Isso não é imposição, isso não é obrigação, isso é satisfação, é alegria por algo que você recebeu e que ele fez por você. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos que comprovam que amor, que obediência, que guardar a palavra é resultado da satisfação daquele que reconhece o que Deus fez por ele. Vamos ver aqui o profeta, que profeta, o salmista, no Salmo 119, vamos ver aqui alguns exemplos. O salmista do Salmo 119, no versículo 24, ele diz assim: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Então ele está vendo para a palavra de Deus, vendo a palavra de Deus como algo que causa, que gera prazer na vida dele. E não algo que é uma obrigação, uma força, uma imposição na vida dele. Aí no versículo 16 deste mesmo salmo, ele diz assim: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Eu vou fazer porque está escrito, porque se eu não fizer, não, isso é peso. Não é esse o propósito, não é esse o espírito da letra, do texto, da Bíblia. É para gerar prazer, alegria, satisfação. Vejam o versículo 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo, tenho prazer em ser guiado pela tua palavra. Agora vamos ver o que é que o rei Davi, como é que ele se posicionou diante de Deus em relação à palavra. O Salmo 40,
no Salmo 40, no versículo 8, ele disse assim: agrada-me. Olha, quer dizer, eu me agrado, eu tenho alegria, eu tenho prazer, tenho satisfação em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, a tua palavra, e ela é a fonte geradora de alegria, de satisfação, e que me leva, me impulsiona com naturalidade, sem obrigação, sem constrangimento, a fazer a tua vontade. O marido que ama a mulher não faz nada por obrigação, faz por prazer, quero ver o outro bem. A mulher que ama o marido, o pai que ama o filho que ama o pai, que ama o amigo, que ama o colega, que ama o patrão, que ama o empregado, não é por obrigação, eu vou além, vou fazer isso por prazer. Eu quero proporcionar ao outro esta alegria, esta satisfação. Senhor, o Senhor está contente comigo? Me mostre o que é que eu devo fazer, como devo fazer, me dê a orientação. E o Espírito Santo dá. Faça assim, não faça assim, faça desse jeito, não faça daquele. A santificação tira a lama. Vai tirando a lama. Sabe o que acontece quando você tem prazer na palavra de Deus e não medo ou obrigação em cumprir o que nela está escrito? Eu gosto da escola dominical porque a gente tem a oportunidade de se manifestar. Diferente do culto, né? Na escola. O que é que acontece quando a gente tem prazer? Qual é o risco que a gente corre quando a gente tem prazer? Nossa, um por vez. Cadê o microfone? Um por vez. A Eunice. Não, fala no microfone. Você não fica mudo na transmissão. Geralmente, quando a gente tem prazer em fazer alguma coisa, a gente esquece da hora, faz além do que precisa, né? É uma das razões. Outra. O que acontece? Quando a gente tem prazer de fazer as coisas, a coisa fica leve. Você faz com tanta leveza, com tanto amor, que você se sente feliz e vê o outro feliz. Então não é peso. Não. É leveza. É isso mesmo. Quando a gente está em Cristo, a gente nem percebe estar fazendo mais do que até poderia fazer. Faz por prazer, por bem-estar da pessoa ou da circunstância, né, de qualquer um. Mas em relação a Deus, o prazer de fazer a vontade de Deus, o que é que acarreta na nossa vida? Vou arriscar. Realmente, a gente faz pelo prazer, você faz. Não pensa muito, mas sabe que está fazendo, sabe que está beneficiando, trazendo um bem para o próximo. Mas pode acontecer do próximo não entender dessa forma. Mas aí o problema é dele, né? Não é seu. Não. Pode acontecer. É dele. Isso. Não é seu. O seu é fazer. Exato. O dele receber, interpretar e compreender já não é seu. Exato. Esse é o risco. É isso que é gostoso na vida, a gente separar as coisas. Né? Porque a gente não pode, nem Jesus conseguiu, nem Jesus, agradar todo mundo. A gente não pode viver em função, será que eu agradei? Eu tenho que agradar. Não, aí você não vive. Sim. Você tem que fazer o que deve ser feito. Bom. Mas o prazer na palavra de Deus desencadeia o quê na nossa vida? O favor do Senhor. O favor do Senhor. Porque você faz com prazer, faz por bondade, se vai ser bem recebido ou não, mas você se sente bem. E Deus vê que ele te instruiu e vê que você fez. A sua intenção, a minha intenção foi boa. Então, é o que falou, o problema não, se o outro aceita ou não é dele. Mas a gente se sente feliz, aliviado, muitas vezes, sabe que poderia fazer algo, se não fizer, pesa, mas se fez, aliviado. Tem
Tem um livro aí que eu li recentemente que chama O Poder da Ação. O Poder da Ação. Se age bem, quem age certo, na hora certa, na intensidade certa. Como o outro vai receber, processar aquilo, é problema dele, não é meu. Eu agi certo, na intensidade certa e na hora certa. Vamos pegar 2 textos bíblicos para ver o que é que acontece na vida. Quer falar, Ana Paula? E a gente agindo assim, às vezes a gente incomoda também. Porque a pessoa vê o seu brilho e já se afasta, já levanta falsos. Então, É difícil. pois é, eu não quero entrar nessa seara, porque senão a gente vai até amanhã cedo aqui. Até amanhã cedo, mas só incomoda. Só incomoda. Ó, tem uma metáfora, existe uma metáfora, chamada metáfora da gaivota. Não sei quantos lembram, ouviram, e que na verdade ela não era gaivota, ela era uma águia. Lembram? Lembram? Todos lembram? Eu não vou falar, porque todo mundo lembra. Mas de repente quem está ouvindo aqui, depois vai ouvir, não sabe, não é verdade? Então vamos ver o que é que aconteceu, porque tudo se aplica, se interliga. E a mensagem do Evangelho está estampada ali, ó, com muita clareza. Ela vivia como gaivota. Vivia como gaivota. Sofria para conquistar o seu alimento, né, nas ondas turbulentas, nas rochas, nos penhascos. Sofria, porque ela vivia como gaivota. Até que alguém disse para ela que ela não era uma gaivota. E ela deveria viver como águia. A águia voa mais alto, vê as coisas de longe. Comparada com a gaivota, tem uma vida mais fácil, vislumbra a sua presa, não precisa se arrebentar contra as ondas do mar, das águas. A gaivota. E ela foi voando, 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 cada vez mais alto, até chegar no Deus das aves. E ele diz, dá uma olhada nos seus dedos, nos seus pés. Olha aqui, você tem unhas, tem garras, você não é gaivota. Você é águia. Então não viva mais como gaivota. O que é que ela fez? A mensagem do Evangelho. Saiu da frente do Deus das aves. Vou avisar aos meus compatriotas, aos meus irmãos, que nós não somos gaivotas, nós somos águias. E nós podemos viver uma vida bem diferente dessa vida que a gente vive como gaivota. Todos acreditaram 100%? Todos acreditam no Evangelho 100%? Algumas gaivotas acreditaram e começaram a voar com ela. E foram ganhando altura, dimensão. E deixaram de ser gaivota e passaram a viver como águias. E as que ficaram, continuaram vivendo como gaivotas. A vida é assim. A vida é assim em todos os seus níveis, espiritual, físico, emocional. Olha, tem um degrau dessa escada que você pode subir. Eu lembro de um outro livro que eu li muito bacana, chama Picos e Vales. Ele é fininho, assim, muito bacana. O cidadão morava num lugar, num povoado, e ficava olhando o pico das montanhas. E aquela vontade de subir lá, mas ele não era aconselhado pela família. Olha, é perigoso subir lá, né? O pico da montanha, porque lá tem muitos problemas, tem isso, e só criavam dificuldades. E ele perguntava, mas vocês já foram lá? Não. Então como é que vocês podem me desaconselhar se vocês nunca foram lá? Mas eu quero subir lá. E foi. Foi fácil? Não. Mas ele conseguiu? Conseguiu. E quando ele chegou, então, ele vislumbrou, teve aquela visão do vale de onde ele vivia. Isso aqui está uma maravilha, no pico. Não estou no vale, no pico. E lá ele encontra alguém que já estava lá
e tinha uma vida bem diferente daquela vida do vale. Mas os que não o aconselharam, não o incentivaram a subir, continuaram vivendo no vale. A vida é assim. Não é diferente. A vida espiritual, a vida física e a vida emocional. É assim a vida. Eu digo sempre que se não fosse esse texto de 1 Tessalonicenses 5, 23, eu não falaria essas coisas. Mas ali o apóstolo Paulo está dizendo: e o Deus da paz vos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito. Então tá bom. Então nos encaixamos ali. Então vamos tratar da saúde espiritual, física e mental. Mas vamos lá, a resposta. O que é que acontece quando alguém tem prazer na palavra de Deus? A Bíblia responde. Salmo de número 1. Salmo número 1. Bem-aventurado, que quer dizer o quê? Feliz. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bom, então o prazer não é obrigação. Eu não vou ler a Bíblia por obrigação. Eu vou ler por prazer, porque eu tenho prazer, ela me dá prazer em ler. O que acontece? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem. Esse é o risco. Esse é o risco. Eu tenho prazer. Vou me propor, debaixo da orientação divina, a realizar tal coisa. Olha, você corre o risco de ser bem-sucedido. Esse é o risco daquele que tem prazer. Eu vou meditar na palavra de Deus porque eu quero ficar rico. Não vai conseguir. Eu vou meditar na palavra de Deus porque eu tenho certeza que daqui para frente as coisas serão diferentes, serão mesmo. Mas se você colocar o amor a Deus em primeiro lugar e não inverter. Essa versão aqui, ele diz: abençoado com felicidade. O mesmo salmo, hein? É o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. É bíblico. Irmãos, é uma hipocrisia, um fingimento, é uma religiosidade. Aqueles que põem a capa, não, nós precisamos ter cuidado. Escuta aqui, está escrito. Não fui eu quem escreveu. Está escrito. Qual é a sua intenção e a sua motivação? Deus conhece. E ninguém engana Deus. Não dá para trapacear com Deus. Não dá, Ele conhece, Ele sabe. Quais são as suas intenções? Você está buscando o Deus de todas as coisas ou todas as coisas que Deus pode te dar? Se a gente não inverter e seguir de acordo com a palavra, o que está aqui é verdade, hein? Jesus disse: olha, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Ela é viva, ela é vida e ela é eficaz. E se tem uma coisa que Deus faz é ter zelo
para cumprir o que está escrito na palavra dele. Vou ler mais um texto para a gente terminar aqui essa reflexão. E está no Salmo 37. Vejam o que Davi, o rei Davi, escreveu aí no Salmo 37, no versículo 4. No versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E a versão Almeida é: agrada-te, tenha prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vejam como muitas das vezes a gente inverte as coisas, né? Inverte. Eu não vou ler a Bíblia para procurar descobrir como é que eu vou me arranjar na vida. Não. Eu vou ler e vou procurar, eu vou meditar nela por prazer. O que Jesus disse no capítulo 6 de Mateus, no versículo 33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Ele diz: todas as demais coisas serão acrescentadas. O que é que Deus disse através de Moisés no livro de Deuteronômio, no capítulo 28? Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Eu vou para uma igreja que eu preciso me arranjar. Errado. Errado. Eu vou ler a Bíblia para ver se a minha vida melhora. E se você começar a ler, vai melhorar mesmo, porque a palavra de Deus vai abrir a tua mente, a tua visão, o teu coração, mas faça com a motivação correta, não é? Olha, eu não sabia, mas Deus me mostrou, eu ouvi na palavra, e se você não tiver prazer, faça isso: Senhor, me dê prazer para ler a tua palavra. Ele dá, Ele concede. Me dê alegria, satisfação para meditar na tua palavra, e Ele concede. E as outras coisas Deus vai acrescentando. E quem não age assim fica para trás, porque a vida é assim. Olha as gaivotas. Vão ficar vivendo como gaivota. Continuam vivendo como gaivota. E a águia está sobrevoando, alçando voos cada vez mais longínquos. Diga, irmã Vilso. Aí onde está o perigo? Muitas pessoas vêm para a igreja com esse pensamento: eu vou ficar rico, eu vou resolver os problemas de família, né? Vou conseguir trabalho. E aí cai do burro e depois cai reclamando e blasfemando contra Deus. Não firma na palavra e ainda não permite que os outros firmem, porque impede das pessoas ouvir a palavra de Deus. Eu já conheci pessoas da família. Falaram assim: mas aquele fulano, depois que virou crente, ficou rico. Então, e começou a ir para a igreja também, achando que ia ficar rico. Mas tudo é tão natural, é tudo tão leve. Se você colocar a palavra de Deus em prática, você vai ficar rico espiritualmente. Não é só de dinheiro, porque não é só de dinheiro que te traz felicidade. É a palavra de Deus, o estar em Cristo Jesus. Aí você vê tudo acontecendo na tua vida, que às vezes as outras pessoas não estão vendo, porque quer ver você com um carro do ano, quer ver você rico, cheio de dinheiro, mas você vê a mão de Deus nas pequenas coisas. E a gente fica tão feliz, né? Tem um livro aí que eu li, chama que o dinheiro é emocional. Pessoas que têm problema com dinheiro precisam tratar das emoções. Está vinculado às emoções. E quem conhece um pouquinho do assunto é só pesquisar e vai chegar à seguinte conclusão: dinheiro é papel. Quanto vale o papel? E onde é que está a riqueza? A verdadeira... o livrinho lá que eu escrevi, né? Descubra a sua riqueza. Onde é que está a riqueza? As coisas são consequência. E tem mais. Quem é o dono dos céus e da terra?
Essa foi uma outra coisa que eu vi essa semana, nesses dias aí. A vida é muito engraçada. As pessoas vêm aqui sem nada, lutam por tudo e vão embora sem nada. Presta atenção, presta atenção. Não foi isso que Jó disse? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, as pessoas vêm a este mundo sem nada, lutam por tudo e partem dele sem nada. Pega o microfone, senão fica mudo aqui. Me mandaram um vídeo essa semana que fala assim no vídeo. Eu achei muito interessante. A gente vê o mundo sem nada, luta tanto para ter as coisas e depois parte sem nada. Eu achei interessante. E aparece um leão. Eu falei, é verdade. As pessoas chegam sem nada, morrem trabalhando, correndo atrás, porque quer ficar rico. Para quê? Se não tiver Jesus, vai voltar sem nada e ainda vai parar no inferno. A situação fica difícil. O cântico que nós cantamos aqui, quem tem Jesus, ele é o tudo de Deus. Deus não deu alguma coisa pela metade para a gente. Ele deu tudo. Está aqui meu filho, ó. Está aqui o seu Senhor e o seu Salvador. Pronto. Nele podemos todas as coisas. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Amém?